Foi um claro exemplo de fé. Tornou-se ancestral do rei Davi. Viveu 1400 anos antes de Cristo. Seu nome era Raabe, o que significa insolência. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Acampados nas planícies de Moabe, leste do rio Jordão, Josué e os israelitas esperam a direção de Deus para conquistar a terra prometida. Enquanto se preparam para a invasão, Josué envia 2 espias pelo rio para buscar informações militares. Eles devem focalizar em especial a grande cidade de Jericó, que fica a uns 12 quilômetros a oeste do rio. Para evitar chamar a atenção ao observarem Jericó, os 2 espias vão para um lugar frequentado por viajantes e estrangeiros, a casa de Raabe. Quando as autoridades tomam conhecimento de que os 2 espias israelitas estavam na casa de Raabe, ela os esconde. Depois de despistar as autoridades, Raabe pede a proteção dos espias, acreditando que o Deus de Israel destruiria a cidade. Ela os ajuda a escapar, deixando-os descer pelo muro para fora da cidade e alerta-os sobre os quais entradas tomar a fim de não serem capturados. Quando Jericó cai, somente Raabe e seus familiares são poupados. Posteriormente, eles se misturaram à nação israelita. Raabe se torna uma ancestral distante do rei Davi e assim uma parte da linhagem do Messias, Jesus Cristo. Do capítulo 2 ao 6, Raabe é mencionada 3 vezes como meretriz. Ela não é somente uma infiel, mas também uma infiel sem fundamentos, uma pessoa que poderia ser desprezada em qualquer sociedade. Como parte da sua profissão, Raabe tinha um lugar onde se hospedavam os estrangeiros, quais provavelmente contavam-lhe histórias do êxodo de Israel, da abertura do Mar Vermelho e da exoneração dos reis. Assim, quando os espias israelitas chegaram à sua porta, ela já havia apoderado suas opções. Era ali, no meio dos estrangeiros, que os 2 espias esperavam observar a cidade sem querer ser notados. Contudo, infelizmente, foram vistos entrando na casa de Raabe. Raabe tinha uma escolha a fazer: revelar a presença dos espias e ser uma heroína na cidade, ou escondê-los e possivelmente enfrentar a morte como uma traidora. Raabe acreditava nas histórias sobre Deus de Israel e estava convencida de que suas mãos poderosas derrubariam Jericó. Então, ela optou por colocar sua vida em risco, escondeu os espias, mentiu sobre a presença deles e levou as autoridades a uma perseguição infrutífera. Sabendo da ameaça que dominou o povo, Raabe pede que ela e sua família sejam salvas da destruição da cidade e os homens concordam com isso. A única exigência que fazem é: sua presença e sua missão não podem ser reveladas. Raabe ajuda-os na fuga por uma corda pendurada em uma janela com acesso para o lado de fora da cidade. Os espias orientam Raabe a colocar uma fita vermelha na janela por onde eles desceram e a reunir a família em sua casa antes do início da batalha. Caso contrário, os guerreiros de Israel não poderiam ser responsabilizados por sua segurança. Com total confiança, Raabe imediatamente amarra a fita vermelha na janela em um sinal para o exército invasor. Depois de 40 anos de espera para entrar na Terra Prometida, o exército israelita encontra-se pronto para atacar. O Rio Jordão está em época de cheia, mas Deus opera e abre para que 40.000 homens possam atravessá-lo por terra seca. O plano do Senhor é simples. Ele disse ao povo que marchasse em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia durante 7 dias. No 7º, o povo deveria marchar ao redor da cidade 7 vezes. Sendo que na 7ª volta os sacerdotes deveriam tocar 7 trombetas e os soldados gritar. Assim, as muralhas ruiriam.
Josué e seus homens fizeram exatamente isso, e quando as muralhas caíram, eles invadiram e destruíram a cidade completamente, exceto Raabe e seus familiares que estavam seguros em casa. Daí por diante, a história de Raabe toma um rumo decisivo. Com fé no Deus de Israel, ela abre mão de tudo relacionado ao seu país, da sua profissão pecaminosa e do seu passado. Em contrapartida, recebe com seus familiares vida, um novo país e um novo começo. Raabe foi retirada do próprio abismo do pecado e da idolatria e colocada entre os santos na genealogia do Salvador. Raabe representa o tipo de transformação que ocorre quando alguém coloca sua fé no Senhor. Do ponto de vista humano, não há por que a Bíblia falar tão favorável sobre Raabe. Ela foi idólatra, mentirosa, prostituta e uma traidora que ajudou na queda da sua cidade. Não se pode descer muito abaixo disso na escala social. Porém, quando olhamos para Raabe sob uma perspectiva divina, vemos uma mulher com um temor saudável a Deus, pois se prontificou a receber e esconder os espias. A Bíblia diz que esse ato foi uma demonstração clara de sua fé. Ela se tornou parte da genealogia do maior rei de Israel, Davi, e ainda o rei do mundo, Jesus Cristo. Alguma vez você considerou alguém desprezível demais para ser alcançado pelo Senhor? Pensou que não haveria jeito de tal pessoa ser atingida pelo Evangelho? Raabe poderia muito bem ser vista sob esse enfoque. Contudo, nem ela nem outro terrível pecador estão fora do alcance do braço salvador de Deus. Não desista daqueles para os quais não parece haver esperança. O Senhor não desistiu de Raabe. Raabe ouviu as histórias sobre como o Altíssimo abriu o Mar Vermelho e destruiu todas as nações que ficaram no caminho de Israel. Os representantes do Todo-Poderoso estavam agora dentro dos muros de sua grande cidade. Ela acreditava no poder do Deus de Israel e, pela fé, escolheu ficar ao lado de Israel mesmo contra o seu próprio povo. Raabe recebeu a promessa de salvação não só para ela, mas também para sua família. Não sabemos qual era a proximidade entre eles. Mas quando Deus começou a transformar o coração de Raabe, ela passou a se preocupar com a salvação de sua parentela. Você também tem a mesma preocupação que ela no tocante à sua família e os seus amigos? Caso não, talvez tenha se esquecido de como era a sua vida antes de a salvação divina chegar até você. Raabe não esqueceu e não queria que sua família morresse sem a oportunidade de conhecer o único Deus verdadeiro. Talvez você estava pensando até agora que não haveria salvação para você. Mas quero lhe dizer que Deus é fiel e perdoador. Assim como Ele transformou a vida de Raabe, Ele também transforma a sua vida. Basta somente você querer. Então esse foi mais um episódio da nossa série de 50 personagens que mudaram a história. Diz aí o que vocês estão achando dessa série. Eu particularmente estou amando, aprendendo muito com todos os nossos perfis de personagens. Se você gostou aí, deixe os comentários, curte esse vídeo aí, compartilha com mais gente para que mais gente possa conhecer as histórias. Um beijo e até a próxima, se assim Deus permitir.